dia! Sejam todos bem-vindos a mais um dia, a mais uma live. E aí a gente continua realmente a leitura da palavra. Nós estamos aí no 4º livro da Bíblia, o livro de Números. E já estamos indo para o capítulo 15, quase metade do livro. E você está acompanhando também? Está fazendo sua leitura para aplicar na sua vida? Vamos só esperar a Alex entrar aí para a gente iniciar realmente aí nossa leitura. Bom dia para o pessoal do Instagram, do YouTube, quem está assistindo agora, quem vai assistir depois gravado. Bom dia, Alex. E aí, tudo bem? Tudo bem. Vai começar? Vamos. 15 a 17, né? Hoje. 15 a 17. Maravilha. Chegando. Pode sentir a vontade aí. Hoje é seu dia de iniciar. Vamos que vamos nessa leitura. Agradecer ao Senhor e atrair ainda mais um pouco dele. Vamos fechar os olhos. Respirar fundo. Pai, te rendemos graça, te louvamos, agradecemos, glorificamos. Mais um dia, Deus, por esse milagre chamado vida. Pai, obrigado por cada pessoa que aqui vai passar. Obrigado, Deus, pelos nossos familiares, amigos. Obrigado, Pai. Toma este momento que o nosso amigo Espírito Santo faça mover dele da forma que o Senhor está necessário. Toca, meu Deus, quem passar por aqui, que cumpra a sua vontade. Que não seja Alex nem Liz, mas o Senhor. Te apresentamos, te louvamos e agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que está no YouTube, seja bem-vindo. Números 1, nós vamos iniciar nosso devocional. E começa assim. Estamos na revista Almeida e Corrigida. Almeida Revista e Corrigida. Falou o Senhor a Moisés, dizendo, a comunhão, né, do Senhor com Moisés, de Moisés com o Senhor. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando entrardes na terra das vossas habitações, e se não tiverdes ofertas queimadas, holocaustos ou sacrifícios para lhe cumprir um voto, ou em oferta voluntária, ou nas vossas solenidades para ao Senhor fazer um cheiro suave de ovelhas ou vaca. Então, aquele que oferecer a sua oferta ao Senhor, por oferta de manjares, oferecerá 1/10 de flor de farinha misturada, com a 4ª parte de um vinho de azeite, e de vinho para a libação, preparareis a 4ª parte de um vinho para o holocausto, ou para sacrifício por cordeiro. E para cada carneiro prepararás uma oferta de manjares de 2/10 de flor de farinha, misturada com a 1/3 parte de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a 1/3 parte de um hin ao Senhor, um cheiro suave. E quando preparares novilhos para o holocausto, ou sacrifício para cumprir um voto, ou um sacrifício pacífico ao Senhor. Com um novilho oferecerás uma oferta de manjares de 3/10 de flor de farinha, misturada com a metade de um hin de azeite. E de vinho para a libação oferecerás a metade de um hin de oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Assim se fará com cada boi, ou com cada carneiro, ou com o gado miúdo dos cordeiros ou das cabras. Segundo o número que oferecerdes, assim o fareis com cada um, segundo o número deles. Todo natural assim fará estas coisas, oferecendo oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Quando também peregrinar convosco algum estrangeiro ou que estiver no meio de vós, nas vossas gerações, e ele
oferecer uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, como vós fizerdes, assim fará ele. O mesmo estatuto haja para vós, ó congregação, e para o estrangeiro que entre vós peregrina, por estatuto perpétuo nas vossas gerações, como vós, assim será o peregrino perante o Senhor. Uma mesma lei e o mesmo direito haverá para vós e para o estrangeiro que peregrina convosco. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: Quando entrardes na terra em que vos hei de meter, acontecerá que, quando comerdes do pão da terra, então oferecereis ao Senhor oferta alçada. Das primícias da vossa massa oferecereis um bolo em oferta alçada, como a oferta da eira, assim o oferecereis. Das primícias das vossas massas darei ao Senhor oferta alçada nas vossas gerações. E quando vierdes a errar e não fizerdes todos estes mandamentos que o Senhor falou a Moisés, tudo quanto o Senhor vos tem mandado por mão de Moisés, desde o dia em que o Senhor ordenou, e dali em diante nas vossas gerações. Será que, quando se fizer alguma coisa por erro, ou for encoberto aos olhos da congregação, toda a congregação oferecerá um novilho para holocaustos em cheiro suave ao Senhor, com a sua oferta de manjares e libação conforme o estatuto, e um bode para expiação do pecado. Eita, subir aqui. Cadê? Me perdi aqui, que o mouse deu uma corrida, só um instante. Expiação do pecado, 25, né? E o sacerdote fará propiciação por toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes será perdoado. Porquanto foi erro, e trouxeram a sua oferta queimada ao Senhor, e a sua expiação do pecado perante ao Senhor por causa do seu erro. Será, pois, perdoado a toda a congregação dos filhos de Israel, e mais ao estrangeiro que peregrina no meio deles, porquanto por erro sobreveio a todo o povo. E, se alguma alma pecar por erro, para expiação do pecado, oferecerá uma cabra de um ano, e o sacerdote fará expiação pela alma que pecar. Quando pecar por erro perante o Senhor, fazendo expiação por ele, e não será perdoado. Para o natural, os filhos de Israel, e para o estrangeiro que no meio deles peregrina, uma mesma lei vos será para aquele que isso fizer por erro. Números 15, 30. Mas a alma que fizer alguma coisa à mão levantada, quer seja dos naturais, quer dos estrangeiros, injúria ao Senhor, e tal alma será extirpada no meio do seu povo. Pois desprezou a palavra do Senhor e anulou o seu mandamento. Totalmente será extirpada aquela alma, e a sua iniquidade será sobre ela. Estando, pois, os filhos de Israel no deserto, acharam um homem apanhando lenha no dia de sábado. E os que acharam apanhando lenha o trouxeram a Moisés e a Arão e toda a congregação, e o puseram em guarda, porquanto ainda não estava declarado o que se lhe deveria fazer. Disse, pois, o Senhor a Moisés: certamente morrerá o tal homem. Toda a congregação com pedras o apedrejará fora do arraial. Então toda a congregação o tirou para fora do arraial, e com pedras o apedrejaram, e morreu, como o Senhor ordenara a Moisés. E falou Moisés ao Senhor, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e dize-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e as franjas das bordas porão um cordão azul. E nas franjas vos estará para que os vejais, e vos lembreis
todos os mandamentos do Senhor, e os façais, e não os segureis após o vosso coração, nem após os vossos olhos, após os quais andais adulterando, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os façais, e santos sejais de vosso Deus. Sejais a vosso Deus. Eu, o Senhor, vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito para vos ser por Deus, eu sou o Senhor, o vosso Deus. Então, o Senhor sempre tentando, sempre lembrando a eles que não criam no Deus, né? Então, sempre lembrando que eu sou o Senhor, vosso Deus, eu sou o Senhor. Isso lembrando a Moisés, para Moisés lembrar a eles, mas ainda assim, a incredulidade era tamanha. Fique à vontade, Alice. Bom dia, Almides. Seja bem-vindo. Tudo bem com você? Vamos continuar aqui nossa leitura de números. Deixa eu só fixar esse conteúdo, esse título aqui. Nós estamos lendo o capítulo 15, 16 e 17. Alex terminou de ler o 15, agora nós iniciaremos o 16. Acompanhe aí conosco e vamos passar para frente aí. No 16 fala sobre a rebelião de Corá, Datã e Abirã. Corá era filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi. Então era dessa descendência dos levitas, né? Tomou consigo a Datã e a Abirã, filhos de Eliabe, filhos de Ruben, da tribo de Ruben. Levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, príncipes da congregação, eleitos por ela, varões de renome. E se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e lhes disseram: basta, pois que toda a congregação é santa. Cada um deles é santo e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vós exaltais sobre a congregação do Senhor? Tendo ouvido isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá e a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e quem fará chegar a si. Aquele quem escolher fará chegar a si. Fazei isso, tomai vós, incensários, Corá e todo o seu grupo, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem que o Senhor escolher, esse será santo. Basta-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Corá: ouvi agora, filhos de Levi. Acaso é para vós coisas de somemos que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel para você fazer chegar a si, a fim de cumprirdes o serviço do tabernáculo do Senhor e estardes perante a congregação para misturar-lhe, e até chegar Corá e todos os seus irmãos, os filhos de Levi contigo? Ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e todo o teu grupo juntos estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele, para quem murmureis contra ele? Mandou Moisés chamar Datã e Abirão, filho de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura é coisa de somenos que nós fizéssemos subir de uma terra que manda leite e mel, para fazer-nos morrer nesse deserto, senão que também queres fazer de príncipe sobre nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos de vinhas em herança. Pensas que lançarás pó aos olhos desses homens? Não subiremos. Gente, olha que povo complicado, né? Então Moisés irou-se muito, disse ao Senhor: não atenteis para a sua oferta, nem um só jumento leveis deles, a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Corá: tu e todo o seu grupo, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. Tomai cada um seu incensário, e neles ponde de incenso, trazei cada um seu perante o Senhor, 250 incensários, também tu e Arão, cada qual o seu. Tomaram, pois, cada qual seu incensário, neles puseram fogo. Sobre eles deitaram o incensário,
e puseram perante a porta da tenda da congregação, com Moisés e Arão. Corá fez juntar contra eles todo o povo à tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, os rebeldes castigados. E disse o Senhor a Moisés e Arão: apartai-vos no meio dessa congregação, e os consumireis no incensário, no momento. Mas eles se prostraram perante o rosto e disseram: ó Deus, autor e conservador de toda a vida, acaso por pecar um só homem, indignar-te contra toda essa congregação? Respondeu o Senhor a Moisés: fala a toda essa congregação, dizendo: levanta-vos do redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. Então se levantou Moisés e foi a Datã e Abirão. E foi ele, e após ele foram os anciãos de Israel. E disse à congregação: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses homens perversos, e não toqueis nada do que é seu, para que não sejais arrebatados em todos os seus pecados. Então levantaram-se, pois, ao redor da habitação de Corá, Datã e Abirão. E esses homens saíram e puseram à porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisso conhecereis que o Senhor me enviou a realizar todas essas obras, e não procedem de mim mesmo. Se morrerem, todos esses homens morrerem, se forem visitados por qualquer castigo, como se dá ao Senhor aos homens, então não sou enviado do Senhor. Mas se o Senhor criar alguma coisa inaudita, e a terra abrir a sua boca, e os traga com tudo o que é seu, e os vivos descerem ao abismo, então conhecereis esses homens desprezaram o Senhor. E aconteceu que, acabando de falar todas essas palavras, a terra debaixo deles se fendeu. Uau! Abriu a sua boca e tragou todos os homens que pertenciam a Corá, e todos os seus bens. E todos os que pertenciam desceram vivos ao abismo. A terra os cobriu e pereceram no meio da congregação. Todo Israel que estava ao redor deles fugiu do seu grito, porque diziam: não suceda que a terra nos trague também. Procede do Senhor. Saiu fogo e consumiu 250 homens que ofereciam os incensos. Disse o Senhor a Moisés: diz a Eleazar, filho de Arão, sacerdote, que tome os incensários no meio do incenso e espalhe fogo longe, porque santos são. Quanto aos incensários daqueles que pecaram contra a sua própria vida, deles se faça levantar para a cobertura do altar, porquanto os trouxeram perante o Senhor, pelo que santos são, e serão por sinal aos filhos de Israel. Eleazar, o sacerdote, tomou os incensários de metal, que tinham trazido aqueles que foram queimados, e converteram em lâminas para a cobertura do mar, por memorial para os filhos de Israel, para que nenhum estranho, que não for da descendência de Arão, se chegue para acender incensário perante o Senhor, para que não seja como Corá e o seu grupo, como o Senhor lhe tinha dito por Moisés. Novo tumulto e o seu castigo. Gente, depois de tudo isso, depois de ver a glória, de ver assim, o poder do Senhor, olha o que aconteceu no próximo dia. No dia seguinte, toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés novamente e contra Arão, dizendo: vós matais o povo do Senhor. Ajuntaram-se contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, eis que a nuvem a cobriu, e a glória do Senhor apareceu. Vieram, pois, Moisés e Arão perante a tenda da congregação. Então o Senhor falou a Moisés, dizendo: levantai-vos do meio dessa congregação, e a consumirei no momento. Então se prostraram sobre o seu rosto. Disse Moisés a Arão: toma o teu incensário, põe nele fogo do altar, deita incenso sobre ele. Vai depressa à congregação e faz espiar por eles. Porque grande indignação saiu de diante do Senhor. Já começou a praga. Uau! Tomou Arão como Moisés lhe falara. Correu ao meio da congregação. Eis que a praga já estava começando entre o povo. Deitou incenso nele e fez a expiação pelo povo. Põe-se em pé entre os mortos e os vivos, e cessou-se a praga.
Ora, os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Corá. Voltou Moisés, Arão a Moisés, a tenda da congregação, e cessou a praga. Meu Deus. Gente, nessa leitura desse capítulo, a gente não consegue nem imaginar, né? Como que esse povo, que era tão cuidado, que tinha aí toda a proteção do Senhor, todo o cuidado, e que era um povo difícil de coração, né? E eles precisavam ser purificados para entrar na terra. Capítulos antes a gente já viu, né, que o Senhor olhou para eles e viu que eles não tinham condição de entrar na terra. E uma jornada, um deserto, um processo, a gente pode falar assim, né, para ficar claro, uma caminhada que seria apenas 40 dias, passou a ser 40 anos. E quando você faz essa analogia para as nossas vidas hoje, para a realidade, né, para a nossa vida, você vê que são os problemas que enfrentamos durante a vida. Tem pessoas que enfrentam problemas de relacionamento conjugal, por exemplo, só uma vida inteira, 40, 50 anos. Outros vão para a sepultura, carregando aqueles problemas, aqueles conflitos. Há outras pessoas enfrentam conflitos com os familiares, com filhos, outros com enfermidades, outros com problemas de saúde em geral, né? E aí faz igual esse povo. Eles olham para a circunstância e principalmente para Deus e responsabiliza toda a sua inação, toda a sua irresponsabilidade. Eles procuram alguém para depositar. No caso do povo era Deus. Porque tinha uma promessa que ia para a terra. Mas aí o coração estava tão fechado, as ações estavam tão erradas, que eles não iriam conseguir chegar nessa terra. Eles não tinham preparação para receber esse grande presente. E aí o que eles faziam? Se rebelavam contra Deus. E aí, Alex, a gente para olhar hoje para nossa vida, por exemplo, e pensa assim, gente, por que eu estou passando por esse deserto? Por que eu estou passando por essa dificuldade tão grande? Em momento nenhum, a maioria das pessoas não olha para elas e fala assim, o que eu preciso melhorar para eu realmente conseguir sair desse deserto? O que eu preciso amadurecer? O que eu preciso deixar de fazer para me conseguir acessar esse próximo passo, para me conseguir receber essa bênção? E aqui nós temos um exemplo muito grande, gente. Quando nos rebelamos, murmuramos, nos indignamos com a situação. Olha o que acontece. Vem uma sequência de atos, de ações, de circunstâncias negativas. Quem de nós já não ouviu falar sobre a gratidão, sobre ser grato? E eu não estou falando de ser grato, ai, tá tudo bem, maravilha, ai, eu sou grata. Não, é ser grato em meio ao caos também. Tá tudo difícil, tudo complicado, seja grato. Pense no próximo passo. Meu Deus, está acontecendo isso na minha vida, mas poderia ser muito melhor. Obrigada, Jesus. Eu quero aprender o que eu posso fazer para me sair daqui. E eles não. Eles simplesmente rebelaram, eles culparam Deus, eles se revoltaram. E aí fez todo um tumulto. E olha o que aconteceu com eles. E o problema maior, Alex, é que essas pessoas, elas têm, assim, muitas vezes um poder de persuasão tão grande que além deles, esse grupo aí de 3 homens, eles conseguiram mais 250 para se reunir, para se indignar também, murmurar, e depois disso 14.700. Que não sejamos nós, essas pessoas que estamos entrando aí nessa onda, nessa massa de pessoas que murmuram, que criticam, que se indignam, que não acreditam, que não têm fé, que acreditam no seu próprio entendimento e não busca essa evolução, gente. É uma reflexão para esse dia. Tem um ditado que fala, né? Um tomate ou uma laranja podre apodrece toda a lavoura, né? O que aconteceu? Quando começou a contaminar, quando a gente foi ver 14 mil foram juntos. E é isso. Porque, Lígia, cada dia mais vem clarificando em mente sobre nós somos energia, sabe? E nós vamos viver a energia que nós emitimos. E se você estiver num ambiente onde a energia for muito negativa, você tem o poder de mudar ou receber aquela energia. Sim. E vai.
de como você estiver em comunhão com Deus. Agora, se tiver muita gente, você sozinho pode ser voto vencido, entre aspas. Então a gente tem que atentar muito a isso, porque nós somos energia. E a gente tem o poder de contaminar positivo ou negativamente. Depende de como a gente vai estar emitindo. E aí ficou claro nesse contexto que a energia negativa, o pensamento negativo de um contaminou e sobrecaiu para mais 14 livros. E aí morreram. Então podemos continuar ao Sim. 17, né? Uhum. Êxodo, Números 17. Você que está no YouTube, seja bem-vindo. Estamos fazendo nosso devocional diário. Agora vamos dar início à leitura do Números 17. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e toma deles uma vara para cada casa paterna de todos os seus príncipes, segundo as casas de seus pais. 12 varas, e escreverás o nome de cada um sobre a sua vara. Porém, o nome de Arão escreverás sobre a vara de Levi, porque cada cabeça da casa de seus pais terá uma vara. E as porás na tenda da congregação perante o testemunho, onde eu virei a voz. E será que a vara do homem que eu tiver escolhido florescerá? Assim farei cessar as murmurações dos filhos de Israel contra mim, com que murmuram contra vós. Falou, pois, Moisés aos filhos de Israel, e todos os seus maiorais deram-lhe cada um uma vara, para cada maioral uma vara, segundo as coisas de seus pais. 12 varas, e a vara de Arão estava entre as suas varas. Então, 12 varas que corresponde a cada tribo, né? E Moisés pôs estas varas perante o Senhor na tenda do testemunho. Sucedeu, pois, que no dia seguinte Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que a vara de Arão pela casa de Levi florescia, porque produzira flores, e brotava renovos, e dera amêndoas. Então Moisés trouxe todas as varas de diante do Senhor, e todos os filhos de Israel, e eles ouviram e tomaram cada um a sua vara. Então o Senhor disse a Moisés: Toma a vara de Arão perante o testemunho, para que se guarde por sinal para os filhos rebeldes. Assim farás acabar as suas murmurações contra mim, e não morrerão. E Moisés fez assim, como lhe ordenara o Senhor. Assim fez. Então falaram os filhos de Israel a Moisés, dizendo: Eis aqui, nós expiramos, nós perecemos todos. Todo aquele que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Sairemos, pois, todos consumidos? E assim a gente encerra o 17. E você vê, Liz, que é mais um. Fugiu a palavra. Mas é para mantê-los ocupados, né, diante da murmuração. Então Deus criou mais uma regra para mantê-los ocupados e eles verem a maravilha de Deus. Porque até então, diante de todas as coisas que a gente viu, desde a saída do Egito, as 10 pragas, abrir o mar, maná, tanta coisa, tantas maravilhas de Deus. Eles não criam. Então, e ainda não só isso, reclamavam, que é o pior. Murmuravam, murmuravam, murmuravam. E aí Deus cria mais uma. Agora vai ter a vara. Em cada tribo vai ter uma vara para ver se eles param, meu Deus. Porque, meu Deus, quando você está com a mente de Egito, você não vai viver Canaã. Ou seja, esquece o passado e foca na bênção, foca no futuro. Independente se o passado foi glorioso ou foi doloroso, tem que deixar para trás para viver a bênção. E aqui a gente está vendo vários exemplos de. E o maior, né? Que a murmuração, a ingratidão fere muito ao Senhor. E aí a gente só vai colher coisas negativas, né? Que eu gosto muito
do princípio da semeadura e colheita. O que você, Liz, tem a acrescentar? É isso, é isso. Essa questão da murmuração é muito pesada, né? O que eu falei anteriormente, a pessoa, ela não faz o que precisa ser feito, ela não se responsabiliza e sai culpando tudo. Primeiro Deus, depois as circunstâncias, as pessoas que estão ao seu redor. E em momento nenhum ela quer mudança, ela quer que as coisas, as pessoas mudam e para ela colher os benefícios. E como você falou do princípio da semeadura e colheita, gente, não tem possibilidade de hoje eu estar plantando espinho e amanhã eu vou colher exatamente espinho, exatamente o que eu plantei. E o que é pior ainda mais, a questão que você falou anteriormente, além de a pessoa, né, se sente indignada, se sente ingrata, murmura, e ela contamina as pessoas que estão ao seu redor. E aí se levantam mais pessoas ainda mais. Então, ao invés dela fazer o bem, falar uma mensagem que vai trazer edificação, ela traz o contrário. E mais pessoas se sentem da mesma maneira, se rebelam também. Então, que hoje possamos olhar esse exemplo aqui, que acabamos de ver. Esse povo que errou tanto e sofreu, pagou tão caro. A colheita foi tão proporcional ao que eles fizeram. E que nós possamos fazer diferente. Eles não tinham um modelo a seguir, eles estavam realmente perdidos, né? Apesar que o Senhor falava, mas eles não acreditavam. E hoje o Senhor fala no nosso coração. E nós ainda temos esses exemplos para ver o que precisamos fazer, o que precisamos deixar para trás. Então, Alex, é algo muito claro para mim. Eu sou muito grata por estar vivendo isso aí, vendo esse conhecimento, para ter essa oportunidade de crescer cada dia. É. E o bom é isso, Luiz, que é uma vivência muito boa, que na verdade é uma tapa de peleira, sabe? Não aprende quem não quer com todo esse contexto. E a cada dia que a gente faz esse estudo, parece que tem contexto para você, você escolher. Não sei se vai acontecer com você. Eu vou ficar murmurando ou vou mudar a rota e consertar a rota e continuar sem reclamar, sabe? E por que vem as provas? Para mostrar mesmo que, você chega ali, abre sua live, sua câmera, estuda, mas você está vivendo, Sim. seja coerente com o que você está falando. E graças a Deus, estou seguindo, pois dói, é doloroso, mas Canaã é ali, Canaã é ali, entende? Sim. Canaã é ali. Mas é uma dor momentânea. Dói menos do que você continuar murmurando e não ver sua Canaã. E aí, o que? Essa dor é uma dor que cura, curou, já foi. Ferida, eu gosto de dar um exemplo disso. Eu tenho uma cicatriz aqui no braço que foi um trabalho, caiu um vidro e cortou. E aí, quando está cicatrizado, quando você passa a mão, não dói, sabe? Porque cicatrizou. Agora, a ferida aberta, se você tocar, dói. Então, curou, já foi. Você lembra agora, eu lembro. E aí, se eu ver alguma pessoa no mesmo contexto que me causou essa ferida, o que eu vou fazer? Não faça, porque vai te ferir. E aí, sabe o nome disso? Propósito. Você cura uma ferida, aí a gente está falando agora da entrada da alma, né? Cura uma ferida emocional, algo que está lá no seu passado, né? Você ainda vive aquele seu passado. E aí o que acontece? Depois que você curou, isso se torna um propósito. E aí quando você vê pessoas passando pelo mesmo contexto, você tem autoridade para chegar e falar: oh, não faça, porque vai acontecer isso, isso e isso. Ou o passo para você curar a sua ferida é assim, assim e assim. E a partir de você seguindo esses passos, você vai ser uma pessoa muito melhor. Mas aparecerão novas feridas para serem curadas. Mas você já vai estar em outro nível, vai ter outro entendimento. E as coisas vão ser bem mais fáceis. Então Sim, é com isso. E certeza. ele, o povo do Egito, ainda tem a ferida, né, da escravidão, que é a mente de ter que viver na escassez. Deus descendo, né, mandando todo dia a provisão,
comida, maná, etc. Mas a ferida é tão grande da escassez, do trabalho, da prisão, que eles ainda não conseguiram se livrar. Infelizmente, não vão morrer no meio do caminho. Quando você não larga essas feridas, não cura essa ferida, você morre no meio do caminho e deixa de viver Canaã, sua bênção, que já está dada. Só depende de você curar. Então é isso, Liz. É, sempre para honrar a Liz, ela está aqui comigo no Instagram, é uma escritora, é coach, está lançando o livro dela, Antídoto do Medo. O livro, não sei se ainda está, é 50% de desconto, mas, pessoal, Antídoto do Medo. Esse livro, Liz relata como ela curou todo o medo que ela tinha, que nós temos. Somos humanos, mas é a gente entender. E aí, a partir daí, a gente curar. Eu vou colocar na descrição que eu não consegui voltar antes da live. Também tem no Instagram dela, Alice Lorena Oliveira. E aqui pode lhe auxiliar muito. Gente, muito obrigado. Você que ficou na live, que vai assistir posteriormente. Tenha um bom dia com Cristo. Amanhã estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal. Eles, Bom dia. considerações? Tchau, Gratidão, tchau. gente. Tchau. Até amanhã.